para envolvermos os nossos corações no estudo e também num momento de refazimento, de reflexão íntima, que nos permita a tranquilidade um pouquinho para a nossa alma. Então procuremos, nesse instante, buscarmos a presença de Jesus, a sua figura amorosa, a fim de que o nosso coração sintonizado com Ele encontre a paz que nós precisamos. Então, nós vamos orar para que possamos estreitar laços com aqueles a quem nesta noite pedimos inspiração. Elevando o pensamento ainda mais nesse instante, vamos encontrar Jesus, o Divino Amigo. Envolvermos-nos com sua bondade, com sua ternura, cujas vibrações alimentam a nossa alma, trazendo-nos força, resignação e paz. Assim, Jesus, muito obrigado pelo carinho, pela ternura, pelas bênçãos que o teu amor derrama sobre nós em todos os momentos de nossa vida. Te agradecemos e te pedimos que fique conosco, não só a partir desse instante, mas em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Nós iremos dar sequência, então, ao estudo e à reflexão do livro Rumo Certo, do Espírito Emmanuel. Estamos aqui com uma edição da FEB, né? Titulada Rumo Certo. E a autoria do Emmanuel e a psicografia de nosso querido e amado Chico Xavier, nosso modelo de médium, né? Nossa inspiração para o bem, inclusive, que nós precisamos fazer. O tema hoje é o capítulo 8, intitulado Obstáculos. Então, vamos ver o que o Emmanuel quer nos dizer a respeito desse tema. Na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Ele está falando aqui para nós, especialmente da seara espírita, né? Mas também, se alguém desejar transportar isso para as outras realidades religiosas, também está apropriado, porque obstáculos nós vamos encontrar em todo lugar e de todo gênero, né? Muitas vezes nós acreditamos que, porque por ser uma atividade religiosa, uma atividade espiritual, né, que a gente vai passar ileso, em branco, né? Quando em verdade todos somos desafiados, todos teremos que transpor obstáculos, porque em primeiro lugar nós somos o nosso primeiro obstáculo, né? Com nossas tendências, nossas imperfeições. E a gente costuma ver obstáculos sempre fora de nós, ou no outro, ou no lugar, ou na situação em si. Mas jamais tomamos consciência de que existem obstáculos que criamos para nós mesmos, em qualquer área da nossa atuação humana, não é apenas na atividade espiritual. Então, os obstáculos são de todo gênero. Aqueles que procedem das circunstâncias como sejam, os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão. Então a gente vai encontrar, para desempenhar nossas tarefas, alguns fatores que, alguns são inclusive, né, até sedutores, né, e outros, eles são realmente dificuldades que se criam naturalmente. Nem sempre por ação espiritual, né, porque muita gente pode dizer assim, os espíritos inferiores criam, né, os nossos irmãozinhos menos felizes, criam dificuldades. Tudo bem que eles também podem criar, sem dúvida, mas grande parte é a interpretação da nossa natureza emocional, né, da nossa escolha. Então ele diz aqui, ó, empecilhos do tempo. Né, às vezes a gente percebe que vai chover, vai ter uma tempestade, tá difícil para, né, a gente pegar uma condução, como ele fala aqui, né, um veículo, né,
Muitas vezes não temos veículo próprio, então temos que contar com ou alguém que nos dê uma carona, ou a gente vai pegar uma condução, né, um ônibus, hoje um metrô, né, mas para chegar até o lugar, às vezes a pessoa não tem um recurso para chamar um táxi, né, até mesmo um Uber, né, ou uma outra coisa similar, né, um transporte aí que leve a gente até o lugar onde a gente possa ali pegar o transporte definitivo. Então, muitas vezes isso não é fácil. Vamos ter que nos esforçar muito para vencer isso, né? As exigências sociais, né, convites que a gente recebe e que muitas vezes a gente tem que dar atenção, outras vezes é uma escolha dar essa atenção, e muitas vezes a gente pensa assim, se eu não atender a esse convite, né, vou ficar muito mal, as coisas vão ficar, vai ficar ruim para mim, né, como alguém que está sempre recusando um convite para isso, um convite para aquilo. Mas, embora tenhamos que atender também, né, as exigências sociais, devemos, é, devemos selecionar aquelas que são realmente importantes e evitarmos as futilidades, aquelas coisas que nos levam muitas vezes a coisa nenhuma. A título de espairecer, né, falar, mas eu preciso descansar, eu preciso arejar um pouco a minha cabeça. Há muitas formas de arejar a cabeça. Não é a quantidade de eventos extras que nós vamos criando, socialmente falando, para estarmos, né, nos divertindo, que vai nos espairecer. Muitas vezes existem compromissos que nos sobrecarregam muito mais do que os próprios compromissos que nós temos. O tipo de roupa que você vai ter que usar, né, calçado, o tipo de postura que você tem que ter em tal lugar, uma postura mais rígida, mais endurecida, mais difícil, né? Então há muitas coisas que nós precisamos ponderar se elas realmente são essenciais e importantes. Que outras circunstâncias também são consideradas como obstáculos? Aqueles que nascem de casa, né? Da própria casa nossa. A festa imprevista, o parente enfermo, a visita inesperada, o impedimento doméstico. Sim, sem dúvida, todos eles são justos e poderão acontecer. Mas se isso se enfileirar e se tornar o hábito, ou melhor, a regra e não a exceção, então podemos estar realmente sendo é, convidados, né, e distraídos por forças que são contrárias ao nosso progresso e aquilo que nós queremos fazer. Né? A festa imprevista, sem dúvida que poderá acontecer, mas sempre tem festa imprevista, sempre, toda hora, todo momento. Então, temos que pensar se é realmente uma festa imprevista ou se são manobras que pessoas ou espíritos podem estar querendo criar para nos tirar daquele entendimento que nós precisamos. Né? O parente enfermo, né, pode ser uma pessoa adoece da família e nós temos que atender. Sem dúvida, isso é justo e vai acontecer. E mais de uma vez. A gente vai ter que atender. Né? Então, vai ser um obstáculo. A visita inesperada, sem dúvida, né? Aquela visita que chega naquele momento que a gente precisa ir para a atividade religiosa, né, para a nossa atividade. Porém, se isso virar rotina naquele dia, aquele horário, nós teremos que conversar com a nossa visita, dizendo, olha, esse é o dia da minha atividade, eu preciso ir à atividade, né? Você quer vir conosco? Então, a pessoa vai realmente entender que aquele dia, naquele horário, né, pode ser conveniente para ela, mas pode não ser conveniente para nós. Muitas vezes a pessoa ela vê o que é mais conveniente para ela e o outro tem que aceitar aquela conveniência dela, né? E fica magoado, chateado quando alguém comenta sobre isso. Mas, na verdade, é uma falta de respeito com a liberdade alheia, né? Se o outro está me dizendo que aquele dia, aquele horário é para ele e não é adequado, então eu que tenho que me adequar. Não ficar com raiva, não ir mais, né? Isso não é uma postura de alguém que esteja respeitando o direito, o entendimento da outra pessoa. A gente precisa ter essa, essa tranquilidade de se adequar, né? Se eu chego na casa de alguém e esse alguém
tem que se moldar a mim, porque eu cheguei, então eu tenho que me certificar se realmente eu não estou transgredindo alguma regra aí daquela família, de hábitos que eles têm, e que eu vim contrariar. Então eu tenho que fazer essa reflexão. É importante isso. Algumas denominações religiosas, inclusive, né, se você chegar no momento em que eles têm suas atividades, eles vão embora, vão fazer suas atividades. Claro, né? Então, lógico que uma exceção, né, vai acontecer, uma vez ou outra pode isso acontecer. Mas quando virar regra isso, temos que pensar, né? O impedimento doméstico pode acontecer, sim, coisas que acontecem em casa, né, que não dá para a gente evitar, quebra alguma coisa, né, e a gente precisa ir socorrer, ajudar. Pode acontecer várias coisas. E aquilo ali é inadiável, né? A gente tem que fazer. Que outras circunstâncias, né, ainda podem significar um obstáculo? Como ele diz aqui, é obstáculo de todo gênero, né? Então a gente vai encontrar isso, né? Muitos que nos chegam dos entes queridos, quais estes? Então vem das pessoas amadas. A oposição dos pontos de vista, né? Há pessoas que não pensam como nós. Pode acontecer de a gente ser o único na família espírita. E as pessoas não conseguirem respeitar isso. E começarem a ficar implicadas com as nossas saídas para as atividades. Implicado com isso, implicado com aquilo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos nos tranquilizar, não vamos brigar, não vamos entrar em choque, mas vamos fazer valer o nosso entendimento de que nós precisamos, né, realizar a tarefa. No caso de ser cônjuges, né, aí é preciso um acordo mesmo, uma conversa, né, e um profundo respeito de um e de outro, a convicção do outro. Ele não está fazendo nada errado, né, não está criando né, nada de ruim para si, nem para ninguém, né, então precisa ser conversado e fazer-se um acordo, né, que qualquer relação humana, não só de cônjuge, mas em qualquer âmbito que seja, onde existe a submissão do outro, essa relação, ela não é saudável, né? É preciso haver o quê? Haver o comum acordo, né? Haver o respeito à individualidade de um e de outro, né? A incompreensão, como nós comentamos agora, pode ser que não sejamos compreendidos, né? Porque as pessoas não estão vivenciando a experiência que nós estamos vivenciando, então não nos compreende, tem achismos, né? Acha que a doutrina espírita é isso, a doutrina espírita é aquilo, né? E criticam, censuram e começam a criar todo aquele processo difícil na convivência. Então cabe a nós não nos agastarmos com isso e procurarmos contornar essa situação apresentando os argumentos necessários para que a gente continue no processo da nossa caminhada, mostrando a dignidade da doutrina espírita para todos nós, né? O apelo insistente a regozijos menos felizes, né? São coisas que muitas vezes não condizem mais com o nosso novo aprendizado. A gente talvez veio de uma outra religião, ou não tinha religião nenhuma, e a gente então se vê na situação de quem precisa, por, por concordância, né, com esse novo entendimento, por coerência, né, com esse novo entendimento, passar a agir de um outro jeito, né, não tendo muitas vezes mais vícios de alguma ordem, né, tipo o alcoolismo, às vezes o tabagismo, ou a frequência de determinados ambientes. Isso aí pode gerar um desconforto nas pessoas, querendo que a gente vá para esses regozijos menos felizes. Não, você vai beber, todo mundo está bebendo, a gente está bebendo junto, é uma festa, é a família. Ora, será necessário mesmo que eu beba, que eu fume, que eu vá a determinados ambientes para que eu mostre para a família o amor que eu tenho por ela? Eu acho que não é assim, né? Em primeiro lugar, o respeito às escolhas de cada um. A juventude enfrenta muito esse problema, né? Quando começa a modificar os seus pontos de vista e as suas atitudes diante do modismo, né? Que eles são chamados. O jovenzinho, né? Está lá no meio dos amigos e ele
e ele pede lá uma outra coisa que não seja uma bebida alcoólica, porque está aprendendo que o álcool não é positivo, né, dentro do processo que ele traz de licença moral, né, e de também abrir as comportas de tudo aquilo que relaciona-se com o nosso passado menos feliz. Então o jovenzinho escolhe outra coisa, aí os amiguinhos começam a, a, a zoar com a cabecinha dele, né, falando que isso, que ele só toma leite, que é o filhinho da mamãe, né, que é fraco, tal. E aí nós sempre comentamos com a juventude, né, uma coisa interessante nesse sentido. Se você tem um doce muito gostoso e esse doce ele não é muito grande, o que a pessoa faz geralmente? Ela vai comer escondido, porque é bom. Ela não vai, ela vai fazer de tudo para tentar não dividir com ninguém. Mas a bebida que se sabe que se sabe ter ser uma coisa negativa, uma coisa ruim, para que a pessoa se sinta melhor, ela precisa olhar para a mesa e ver todo mundo bebendo, porque ela sabe que está errada. Ela sabe que está errada, porque que se fosse uma coisa boa, ela estaria dividindo com todo mundo, né? Então o jovenzinho é orientado a buscar abster-se de vícios, né, a ter uma vida um pouco mais tranquila, uma vida mais regrada em termos de vícios físicos, de vícios, né, de vícios morais, tal. Então é preciso que se respeite isso. Muitas vezes isso não é respeitado, e vivenciar isso então estar na moda, estar dentro daquilo que é o ideal. E nós aprendemos que não é assim, né? É preciso que se respeite a decisão e o gosto das pessoas, né? Então, se você vai sentar à mesa e as pessoas pedem aquilo que é do hábito delas, tudo bem, você vai ter preconceito com elas? Não. Mas você está bebendo isso, mas você faz isso, mas você faz aquilo? Não, isso é indelicado, né? Mas também temos que ter o direito de fazermos aquilo que nós entendemos também, pela coerência da fé que nós professamos, aquilo que é o melhor para nós. Todo vício físico ou moral está relacionado a uma licença que muitas vezes nos leva a verdadeiros descaminhos, a prejuízos graves, né? A ciência comprova hoje o problema dos vícios no corpo, né? Nós aprendemos pelo Espiritismo que o perispírito também assimila, né? O corpo espiritual assimila nossos vícios físicos e morais. Ele se impregna deles e passa então a ditar regras e ditar caminhos para nós. Então, a gente não tem que ter vergonha ou medo de abster-se daquilo que a gente não concorda, a título de fazer os outros sentirem-se mais confortáveis perante o vício deles. Porque se eles exigem de nós é porque não estão confortáveis diante do vício deles. Se fosse tão bom assim, fariam sozinhos. Não iam querer dividir aquilo que eles acreditam ser muito bom. No máximo ofereceriam e pronto, né? Quando faz gozação, quando exige, é porque sabe que estão errados. Então esse é um ponto que nós devemos pensar. Outro ponto, a dificuldade em comum que exige apoio, né? Então, dificuldades que aparecem e tal, e que exigem o nosso apoio, pessoas que passam por dificuldades ali que a gente tem que socorrer. Os que se originam no grupo de trabalho, então tem também problemas, né, empecilhos que nascem do grupo de trabalho. Quais são esses empecilhos, quais são esses obstáculos? O azedume dos companheiros, né, pessoas que trabalham ao nosso lado, que são realmente, né, desprovidas de otimismo, de esperança, de uma boa visão, uma visão mais elevada da vida, né? Então, o que elas fazem? São azedas, tratam todo mundo mal, né? E a gente pode ser atingido por isso também. Por mais que você trate bem, que você respeite, né? Você pode ser assediado por alguém que traz o azedume na alma. Então, eu posso enfrentar um determinado processo desse, né? Eu estive em atividade profissional, né, durante muito tempo também, e realmente enfrentamos na caminhada, né, na secretaria onde eu trabalhei, passaram por ali algumas pessoas que tinham um temperamento difícil, né, e não aceitavam que dissesse, inclusive, que tinham esse temperamento. Pessoas que atacavam, pessoas que estavam sempre mal-humoradas, transferindo o azedume da sua alma, a culpa para os outros. Eu estou assim porque vocês me tratam assim. Eu estou assim porque as coisas são assim.
E nós aprendemos que não é. Cada um de nós carrega o seu estado de espírito, para onde vai. E pode ser que eu não esteja cumprindo respeitosamente, judiciosamente os meus deveres. E vou lamentar um dia. Talvez venha à Terra como alguém que vai bater cabeça, né, como diz na linguagem bem popular, a vida toda, atrás de um trabalho digno e não vou encontrar. Todo trabalho é digno. Eu não vou encontrar, muita vez. Ou limitado, querendo trabalhar e não conseguindo, não podendo. Tendo que viver da comiseração alheia. Né? Ou trabalhando muito, né? Vindo numa posição onde o trabalho vai ser algo excepcional para mim, de uma forma bastante intensiva. A ausência do concurso fraterno. Tem pessoas que, elas, em vez de verem nos seus amigos de trabalho, seus irmãos, e cooperar um com o outro, fazem tudo para dificultar. Tudo para criar dificuldade, para criar problema. Vamos encontrar esses obstáculos. Nós teremos que ter equilíbrio para lidar com eles. A crítica destrutiva, né? Há quem não saiba falar. No grupo de trabalho, a pessoa, em vez dela contribuir, ajudar o outro, olha, isso aqui não está certo, a melhor forma de fazer é essa, eu te ajudo, eu te ensino, eu te conduzo aqui até você aprender. Não. Fazem críticas destrutivas e de preferência que essas críticas cheguem, se for um subalterno, ao chefe, ao patrão, para que aquele outro seja prejudicado. Isso tem na verdade, o prejuízo é de quem faz isso, né? Há um prejuízo muito grande. A falta de entendimento, pessoas que não querem entender, nem entender quais são os seus deveres, nem entender aquilo que é necessário e que é mais saudável na convivência de um grupo de trabalho. A pessoa não quer entender. Ela quer viver do jeito que ela quer viver e quer que as pessoas a aceitem daquela maneira. Mas quando você está num grupo de trabalho, junto com pessoas, e ele fala aqui de grupo de trabalho, não está falando de um trabalho isolado, individual. Grupo de trabalho. Então, quando a gente está num grupo de trabalho, a nossa vontade é compartilhada, não é a minha vontade que tem que prevalecer. É aquilo que é melhor para o grupo. Então, temos que ter essa atenção, porque nós vamos encontrar esse obstáculo. E aqueles outros dos piores, os que nascem de nós mesmos. Então, há obstáculos íntimos nossos. Esses talvez sejam os piores. O Emmanuel coloca aqui como os piores. Quais são eles? O desânimo, né? Sob muitas justificativas. Eu ando muito cansado. Eu estou meio desiludido. Eu estou meio isso, meio aquilo, né? Numa tentativa de despertar dos outros a autopiedade, como se a autopiedade fosse nos ajudar em alguma coisa. Ela não vai nos ajudar. Né? A gente tem que renovar o ânimo em Jesus, na oração, para a gente poder prosseguir. A irritação, né? Tá sempre irritado, sempre perturbado. Se a gente se vê assim, precisamos nos controlar, verificar por que estamos irritados, por que a irritação tem tomado conta de nós. Natural que a gente, vez ou outra, se sinta um pouco mais exacerbado, mas virar regra isso, né? A rebeldia, né? Se rebelar, não vou fazer mais nada. Como disse um amigo esses dias, vou chutar o balde, não vou fazer mais nada. Não adianta nada, eu estou cansado, tal. Essa rebeldia, ela tem como pano de fundo um orgulho nosso. Como as coisas não caminham na vida, talvez exatamente para onde nós imaginamos que elas deviam caminhar, o que nós fazemos? Chutamos o balde. Na linguagem bem mais do meu tempo, né? A gente fica rebelde. E isso não vai nos levar, vai piorar as coisas. E vai piorar muito. A intemperança mental, né? Controle da mente. Principalmente quando estamos no trabalho. O que nós pensamos é muito importante. Pensamento, segundo Emmanuel, é vida. Nós irradiamos. Muitas vezes reclamamos de uma vida truncada, as coisas não dão certo, as portas não se abrem, quando o empecilho está na nossa própria mente, na maneira como enxergamos as coisas, no vitimismo, ou naquele marasmo que a gente vai criando mentalmente. A doença de gravidade imaginária, né? A gente se vê numa situação, acha que está doente, fica aí
né, criando todo um processo em torno daquilo. E isso quando não para até mesmo despertar a piedade dos outros que estão à nossa volta para fazerem alguma coisa para nós, ou nos darem alguma coisa que nós estamos querendo. Isso não é lícito fazer. Quem faz isso vai ter o seu problema triplicado, né? Vai ter o seu problema dobrado, porque não é lícito fazer isso. Nós estamos agravando, né, essa autopiedade, nós não temos que fazer coisas para despertar a autopiedade dos outros. Usar uma doença imaginária, imaginamos que estamos doentes de tal coisa. Então temos que tomar cuidado. O cansaço suposto invencível. Não há cansaço que nós não podemos, de alguma maneira, contorná-lo, com o descanso. Se ele está excessivo, no que estamos gastando as nossas energias? Quais são as atividades que estão nos roubando essa energia? Será que estamos fazendo as coisas com responsabilidade? Ou estamos nos dando a coisas que estão nos consumindo? Toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação, o serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício de nós mesmos, peçamos o auxílio divino, através da prece silenciosa, e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade de consciência. Mais à frente, de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços de luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. Senhor, estou pronto para o trabalho. Guia-me. Quando fazemos isso, então, Jesus nos ajuda. Nos fortalecemos e a oração nos dá a força que nós precisamos. E vamos vencendo um empeço de cada vez, né, um obstáculo de cada vez, seguindo na direção das boas realizações. Então vamos agora buscar receber e perceber o perfume de Jesus, emanado de sua natureza angélica, que nos chega na condição da sua pureza, a nos tocar a alma, a nos estimular nesse instante. Seja qual for a problemática que estamos enfrentando, mentalizemos Jesus para que ela se dilua, desapareça, especialmente das nossas emoções e dos nossos sentimentos, a fim de que continuemos a luta, o trabalho, o esforço na direção do amor e do bem. Sintamos esse perfume, essa vibração amorosa que nos atinge. E assim, envolvidos por esse amor, por essa vibração, vamos dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.